está iniciando mais um encontro e hoje tendo a oportunidade de receber o Dr. Rogério, que antigamente participou aqui com a gente, médico homeopata, instrutor de mindfulness. Anos anteriores a gente teve também a oportunidade de trabalhar junto, um privilégio para mim. E hoje ele se dispôs a trazer um tema, os venenos da mente. Eu sei que o Dr. Rogério também é um estudioso, então ele vai trazer esse olhar sobre esses aspectos mentais para nós. E gratidão, Rogério, por você ter se disposto hoje, viu? Fica à vontade, a fala é sua. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, Aline. A gente já vem tendo a oportunidade de trocar figurinhas aí, né? Figurinhas de meditação, de mindfulness, de kindness há um tempo. Então é sempre um prazer estar aqui falando com você e para o seu seleto grupo. Eu conheço algumas pessoas aí, acredito que a maioria. Então, antes da gente começar, eu gostaria da gente fazer o nosso check-in, né? A gente já aterrissar, né? Muitos aqui devem ter tido um dia corrido, cansativo, né? Às vezes não deu nem tempo de se alimentar da maneira correta. Enfim, né? Cada um com... Então vamos procurar aí uma postura que seja confortável, mas que ao mesmo tempo te traga uma estabilidade corporal, com os olhos abertos ou fechados ou semi-abertos. Fazer uma ou duas respirações profundas e lentas. Então, trazer a sua atenção para o ambiente onde você se encontra, observando todos os sons, todos os ruídos. Talvez você escute pessoas sussurrando, um cachorro latindo. Simplesmente observe o ambiente onde você se encontra neste momento, sem se agarrar a nada, sem seguir nenhum raciocínio ou pensamento. Mantenha essa abertura para tudo aquilo que surge no ambiente onde você se encontra. Então, agora leve atenção para o seu corpo. Observe atentamente as sensações corporais que lhe são apresentadas neste momento. Talvez você observe alguma tensão, alguma dor, alguma coceira. Talvez você escute o seu coração batendo. E está tudo bem. Não se apegue a nada, não se agarre a nada. Simplesmente observe o seu corpo e as sensações que você nota neste momento. Então, agora leve atenção para as suas narinas e observe a sua respiração. O ar entra, o ar sai.
Procure manter a atenção neste processo. Você inspira, você expira. Procure manter o foco em sua respiração. O ar entra, o ar sai. Sem esforço, simplesmente respire. Então, lentamente, vamos voltando a nossa atenção ao momento presente, abrindo os olhos para aqueles que estavam com os olhos fechados. Quem quiser dar aquela leve espreguiçada, fique à vontade. Espero que todos estejam bem. E eu vou começar minha apresentação aqui e quero deixar claro que a qualquer momento, caso alguém deseje fazer alguma pergunta, né, ou faça pelo chat, ou então levante a mão ali pela plataforma, né? Enfim, fiquem à vontade para a gente esclarecer dúvidas. Igual a Aline me apresentou, eu sou médico homeopata, sou instrutor de mindfulness, sou um estudioso do budismo. Eu sempre gosto de deixar claro a raiz do meu estudo meditativo, que é o budismo, porque eu compreendi que todo o mindfulness, todo não seria muita pretensão, mas a grande maioria dos estudos de mindfulness tem raízes budistas. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, porque eu acho que isso orienta muitas pessoas, principalmente aquelas que têm um pouco mais de curiosidade de entender, né, tudo aquilo que envolve mindfulness. E eu quero começar hoje aqui com uma pergunta, né? Por que que a gente sofre? E o que faz, com duas perguntas, na verdade. A primeira é por que a gente sofre e o que faz a gente ser feliz, né? Porque né, na nossa vida a gente transita entre esses dois estados de uma maneira muito rápida, né? Igual a velocidade da luz. Eu posso amanhecer um dia extremamente feliz, satisfeito, me sentindo saudável, disposto, e em poucos minutos eu já me encontro dentro de um sofrimento muito intenso. E uma resposta fácil para isso é entender que felicidade e sofrimento são estados mentais, né? Alguma coisa acontece dentro da nossa mente que faz com que a gente sinta experiências de sofrimento ou de felicidade. A grande questão é que a grande maioria de nós busca encontrar essa felicidade ou evitar o sofrimento tentando controlar os fatores externos, né? Tentando controlar as diversas facetas da vida, mas lá fora. E acaba não dando importância para esse fato, que é o nosso mundo mental, que dá origem a estados de felicidade e a estados de sofrimento. Eu chego a dizer que hoje a gente se tornou muito mais especialistas, no mundo externo, né? E, e isso faz com que a gente dê pouca importância para o nosso mundo interno. Então, a meditação ela vem o quê? Ela vem auxiliar a gente a criar causas de felicidade e, ao mesmo tempo, cessar, né, ou pelo menos evitar as causas de sofrimento. A gente pode falar que a meditação ajuda a ter a transformar a nossa mente, né, de uma mente que sofre
para uma mente que busca um estado de felicidade. E isso faz toda a diferença, ainda mais na atualidade, onde esse acesso à informação, esse acesso à rapidez, né, de tudo que acontece no mundo, nos deixa cada vez mais focado no exterior. E eu até vi, alguém me mandou agora, poucos minutos antes de eu iniciar a live, né? Alguém mandou agora eu me esqueci quem foi. Mandou um linkzinho mostrando assim, né? O Brasil é um dos países que tem passado por maior quantidade de transtornos mentais pós-pandemia. Então, a gente pode afirmar que a meditação é uma excelente forma, né, de a gente controlar esses sofrimentos externos, controlar essas causas externas, facilitando vamos falar assim, né, a gente melhorar ou aumentar a nossa felicidade. Muitas das vezes a gente projeta a nossa felicidade no amanhã, no futuro, quando eu tiver isso, ou quando eu conseguir aquilo, ou depois de ter formado, enfim, né? A gente vai empurrando a felicidade para frente e acaba se esquecendo que felicidade é um estado de paz mental. E ela não depende, na maioria das vezes, dos fatores externos. A felicidade ela está dentro da nossa mente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a observar com mais atenção a nossa mente. E o nome né, o título da live inclusive esse, né, os venenos mentais. Então, os estudos meditativos nos mostram que existem vários venenos mentais, mas eu vou trazer aqui para vocês hoje o que eu considero que são os três principais venenos que tiram essa paz mental nossa. O primeiro deles, e o mais importante, é o apego. O apego é uma sensação agradável, né? Não é uma sensação ruim. É uma sensação boa, gostosa, mas que, igual eu falei no começo, rapidamente ela muda, né? O apego ele pode passar por um estado de aversão em questão de segundos. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu estou na sala com a minha esposa, né? Ou as mulheres com os maridos lá, e estou no clube super bem, super amistoso, conversando sobre a vida e tal e coisa. E aí, de repente, eu vou no quarto para ir ao banheiro, pegar alguma coisa, e eu vejo que meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama pela milésima vez, né? E rapidamente aquele estado, né, agradável que eu estava, todo cheio de satisfação, ele muda, né? Ele sai de um estado, né, de agradável, de bem-estar, para o estado que a gente pode chamar de raiva, de, de desgosto, de tristeza. E isso, se a gente for observar, acontece com uma certa frequência na nossa vida, impressionante, né? Quando a gente começa a ter essa interpretação da vida, né? Do apego, dos estados de apegos, de raiva, de aversão, a gente começa a observar o quanto dessas situações elas acontecem no dia a dia. O quanto isso é persistente na nossa vida, né? Esses estados de bem-estar agradável e de repente tudo muda para um estado de raiva, de aversão, né? Só que quando a gente começa a observar isso com um olhar mais atento, a gente consegue transformar a nossa mente, né? E fazer com que esses estados, né, se tornem, vamos assim falar, menos frequentes. Ou então que o tempo de duração deles, né, a gente chama de delta T, né, que o delta T seja cada vez mitigado, né, a gente comece a remoer cada vez mais, ou cada vez menos, né, esses eventos. Então você percebe, né, então voltando ao exemplo lá da toalha em cima da cama.
Com o tempo você percebe que as, as questões da vida, né, vamos falar assim, principalmente as questões interpessoais, né, a gente começa a olhar a pessoa que faz determinados atos ou comete determinadas situações, são imperfeitas também como a gente, né? E a gente começa a transformar a mente, a gente começa a, a, a ser mais compassivo com os outros e com a gente. E isso faz toda a diferença, certo, pessoal? Mas para fazer as diferenças, mas para fazer diferença, a gente precisa notar isso. A gente precisa perceber, né? E no finalzinho não, daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação que auxilia a gente a, 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 a perceber essas situações. Então, a primeira situação, né, dos venenos da mente é o apego, né? E é importante a gente entender que a gente confunde muito amor com apego. Só que são situações muito diferentes. Amor nunca faz a gente sofrer. Então, eu sou enfático nisso. Amor nunca faz a gente sofrer. Se algo me faz sofrer, é porque não é amor. E na maioria das vezes a gente, quando observa essa situação de uma maneira mais ampla, a gente começa a entender que isso é apego, né? Então, muitas das vezes o que eu sinto pelas pessoas, por diversos objetos, né, é, é apego, né? Não é amor. Porque o amor, se é amor de verdade, não faz sofrer. E a gente começa a buscar, né, formas de amar mais. Porque a felicidade, muitas das vezes, depende dessa capacidade nossa de amar. Então, a gente reconhecer isso é o primeiro passo, né? Olha, eu preciso desenvolver o meu amor. Eu preciso entender essa diferença entre o que eu sinto, se o que eu sinto é amor ou se é apego. Porque apego não é uma relação que a gente pode falar que a gente intencionalmente constrói. A gente simplesmente, às vezes, confunde essa sutilidade, né? Essa diferença entre sentir apego e sentir amor. O outro veneno que eu quero falar para vocês é o contrário, é a aversão, né? O que é aversão? Aversão é aquela qualquer situação externa que nos causa uma sensação desagradável. E aí fica claro da gente observar na aversão que a nossa mente fica aflita. O apego, muitas das vezes, a gente não observa. No apego, a gente só observa a aflição da mente quando, muitas das vezes, o outro não desagrada. Ou então, se aquele carro que eu tanto gosto estraga, o pneu fura. Ou então, é, se aquele filme que eu tanto gosto é, ou aquela série começa a ir para um lado que não me agrada. Então, o apego é mais difícil da gente perceber, mas a aversão não, né? A aversão, ela é perceptível. A sensação desagradável, ela é melhor notável. Mas a aversão também é um estado mental que nos leva a desenvolver o sofrimento. Mas muitas das vezes a gente também não observa esse estado, né? Que constantemente também está presente é, no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes a gente tem aversão por coisas é, que a gente considera banais, né? Um alimento, um, ou até mesmo alguma atividade física. Então, quando às vezes alguém nos orienta, faça atividade física, a primeira coisa que você fala assim, nossa, já, né, você precisa malhar, né? Depois dos 40, a grande maioria dos médicos vão aconselhar todos os pacientes a fazer musculação. E isso é quase um fato hoje
na medicina. Então, você vai no médico, a primeira coisa que ele fala assim, ó, para você melhorar a sua saúde, você vai ter que fazer musculação. A primeira coisa que já é uma sensação desagradável, né? Você já dá um passinho para trás e fala assim, talvez você nem diga ao médico, mas já lá na sua mente já fica, né? Não, malhar não. Eu posso correr, posso nadar, posso, mas malhar de jeito nenhum. A gente já cria um estado mental aflitivo, né? E aí, dali para frente, independente do que o médico fala, a gente já ficou com aquele estado aversivo na mente ali, malhar eu não vou, malhar eu não vou, não posso, não gosto, e deixa de prestar atenção em tudo que vem em sequência. Então, o outro estado mental que eu quero trazer aqui para vocês é esse estado mental de aversão, essa sensação desagradável, e que surge muitas vezes na nossa vida. Tão frequente, às vezes, quanto a sensação de apego. E o último veneno da mente que eu tenho aqui por hoje é a sensação de indiferença, que é aquela sensação de quem é uma sensação que não é agradável nem desagradável. Um exemplo, então, se eu estou indo para o trabalho e paro no sinaleiro e vejo ali um mendigo, né? Eu olho para aquele mendigo e não sinto nada. Não me vem nenhum tipo de pensamento agradável nem desagradável. Então, a gente também precisa observar vamos falar assim, esses estados mentais. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente começa a deixar os estados de indiferença e adentrando a nossa vida, né? Aí, de repente, você não está só indiferente com o mendigo, né? Você já começa a ter uma diferença com um amigo seu que te liga e fala que a mãe está doente. Quando você vê, é, se o seu filho está lá com uma dificuldade na escola, uma dificuldade na vida, você, ah, tudo bem, isso é dele, não é meu. E aí a gente começa a trazer esse estado de indiferença para questões que não deveriam ser assim, né? Enfim, em cima disso tudo que eu falei antes da gente praticar a meditação, eu gostaria de escutar de vocês, se está claro, se alguém quer fazer alguma pergunta, é, se alguém tem algum comentário. Fiquem à vontade, pessoal. Eu gosto muito quando tem um pouco mais de interação, né, para a gente não ficar uma palestra só expositiva. Alguém quer comentar algo? Gilberto. Vamos lá, Gilberto. Meu grande amigo Gilberto. Doutor Gilberto. Tudo bem, né, Rogério? Tudo bem. Eu fiquei pensando como é que fica a questão. Você colocou a importância do amor para a gente trabalhar a nossa própria felicidade, né? A gente tem uma tendência a pensar sempre num amor por alguém, por alguma coisa, por alguma causa. Eu quero te perguntar o seguinte: como é que fica em relação ao amor por si mesmo? Qual que é a diferença, qual é a importância da gente se amar para esse objetivo que você colocou? A autocompaixão, né, Gilberto? Eu tenho comigo que é muito difícil a gente conseguir sentir amor pelo outro se a gente não sentir amor pela gente. Eu tenho comigo que é muito difícil a gente sentir compaixão se a gente não sentir autocompaixão. Então, eu posso dizer que o foco primário de tudo isso que eu venho falando, né, de apego, de aversão e de diferença, é o que eu sinto aqui dentro. Então, excelente essa pergunta sua, Gilberto. A gente precisa entender, primeiramente, né, o que tira a minha paz mental? O que faz com que eu não sinta, é, vamos falar assim, uma sensação agradável por mim mesmo? Então, eu entendo que quando a gente medita, quando a gente pratica qualquer técnica de meditação, o objetivo primário
dessa técnica, vamos falar assim, um objetivo sutil, é uma autotransformação interna, no sentido de cada vez mais buscar a autocompaixão. Cada vez mais buscar a gente equalizar os meus sofrimentos, mas os meus sofrimentos mais íntimos, né? É, buscar entender, e muitas das vezes a gente precisa do auxílio dos terapeutas, a partir de qual momento eu me desconectei, né, de mim mesmo e comecei a dar importância maior para o externo, porque eu entendo que é isso que acontece, né? Em algum momento da vida, por N motivos ou, né, N situações, a gente começa a dar mais importância para o externo, porque aquilo que tem internamente é muito difícil de lidar. Então, muitas das vezes onde eu vou trabalhar muito, muitas das vezes eu vou estudar muito, muitas das vezes eu vou praticar muito esporte, porque aquilo que está aqui dentro de mim eu não sei lidar, é muito doloroso, então eu transfiro a, vamos falar assim, esse sofrimento para o externo, porque o que está aqui dentro é muito difícil de lidar, ok? Então a gente, vamos falar assim, né? Eu entendo que a meditação ela vai agir nesse ponto, né? De fazer essa transformação interna, buscando que a gente se torne cada vez mais uma pessoa autocompassiva e, vamos falar assim, né? Autobenevolente. Eu respondi sua pergunta, ok? Doutor Rogério, Perfeitamente, Rogério. Obrigado, viu? Pode falar, Cacheiro. é o seguinte, a enchente no Rio Grande do Sul, eu tenho complacência, tenho compaixão, mas não me envolvo. Por quê? Se eu me envolvo, a minha energia baixa e eu não tenho como enviar energia boa. O que o senhor diz disso? Perfeito. É, é, inclusive, o meu professor de budismo, semana passada, ele falou disso, né? Ele falou que a gente tem que sentir, né, a compaixão por todos os seres, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar neutralidade, porque senão a gente se apega tanto àquela situação que adoece. Certo, Cacheto? E foi muito interessante essa fala dele, porque ele trouxe isso de uma maneira clara, né? Tem pessoas, milhares de seres vivos sofrendo lá, né? Humanos e não humanos. E se eu entrar demais nessa vibração, eu vou gerar apego, né? Sim, Eu vou estar gerando apego, eu não vou estar gerando compaixão, certo? Então eu tenho que porque é muito diferença a neutralidade da indiferença, sim, certo? Eu entendi que o que você me disse é que você fica no estado de neutralidade para se manter, né, saudável o suficiente para emanar suas vibrações para as pessoas, não é? certo, Então, o certo. que a gente tem que buscar diante dessas tragédias, né, que vem assolando a humanidade nos últimos anos, é um estado de neutralidade, mas um estado de neutralidade benevolente, compassivo, né, fazendo aquilo que está ao meu alcance, mas sem essa indiferença, sem aversão e sem apegar demais, porque eu vejo também muitas pessoas, né, que são altamente compassivas, sofrendo igual as pessoas que estão lá, né? Ou seja, você se apegou tanto àquela situação, né? Que eu tentei fazer a diferença lá entre apego e amor, né? Porque aí você não está gerando amor, você está gerando apego. Beleza, Cacheta? Muito boa pergunta, tá? Mais alguém? Alguém quer fazer mais alguma fala? É porque assim, eu não estou vendo toda a tela aqui. Se alguém quiser, tá, pessoal? Heloísa, tá me Heloísa, ouvindo? olá. Oi, Oi, Heloísa, tudo bem? Pode falar. É, ouvindo tanta coisa boa aqui, tantos posicionamentos também, eu fiquei pensando assim, quando eu medito, eu busco, eu sinto um centramento, né? Onde eu preencho o que está vazio, então, assim, o que me falta fica mais preenchido, e os excessos, eu dou permissão de ir, né?
Então, assim, aquela presença gostosa ao meditar, eu acho que é isso que eu sinto, né? Não é o que eu acho. Eu ia falar, eu acho que a meditação é isso, eu falo do que eu sinto, né? Deixar os nossos excessos, por exemplo, essa preocupação com o sul. Então, a minha medida é favorecer campanhas, né? Uma doação. E aí, assim, um ponto de equilíbrio entre não sou também responsável pelo destino de outros, e seja com pacientes nossos, seja com filhos adultos, não é? Com outras pessoas adultas, a gente oferece um tanto em que a gente não se violenta e nem fica ausente de uma situação, né? Tá muito bom esse bate-papo aqui, sabe? A autocompaixão, né? Olha que coisa maravilhosa. É a paz, que a gente sente uma paz muito grande, né? Quando eu estou num grupo como o de vocês, eu sinto me cuidando, sabe? Me oferecendo algo que nutre, né? Algo saudável. Então, eu acho que isso a gente. É uma forma de autocompaixão. Eu mereço estar, eu quero estar e eu estou, né? E em tantas outras situações da vida. Vou falar demais, não, senão eu tiro tempo de todo mundo. Obrigado, Heloísa, pela sua contribuição. Pessoal, então eu vou dar um andamento aqui, porque senão a gente fica muito apertado. Rogério, você Então, me permite, rapidinho? lógico. Não, é que uma brincadeira legal para a gente ver a aversão e o apego, né? No caso do apego, aquilo que nós queremos, né, quando é distanciado, a gente sente a dor do apego. E na aversão, quando aquilo se aproxima e eu não quero estar em contato, desperta a minha aversão, né? Nada mais é do que um movimento de empurrar e puxar ao mesmo tempo que a gente tem, né? E o soltar a gente entra nesse É, estado, né? muito sim, bom, Aline. E é isso mesmo que a gente tem que observar, né? Porque às vezes é muito sutil, às vezes, essas questões que acontecem no dia a dia, né? E se a gente brincar, a gente entra no modo automático, do piloto automático, e não percebe, né? A gente não percebe que muitas das vezes a gente se afasta e a gente se aproxima, e de repente aquela pessoa que eu me afastava, eu estou me aproximando, e logo depois eu estou me afastando novamente, e a gente entra num ciclo, né? Num ciclo vicioso, e às vezes fica anos assim. E o que eu quero aqui é trazer uma prática para vocês, né, que é uma prática que a gente pode falar de gerar compaixão, porque o meu primeiro curso de, de, de meditação, que já fazem alguns anos, né, uma coisa muito interessante quando eu percebi que a gente consegue realmente gerar estados salutares, né, com o poder da nossa mente. E essa prática é uma prática que ela visa isso, né? Gerar estados saudáveis, agradáveis, mas sem apegar, sem grudar, de uma maneira, sem uma intenção superior, que é a intenção de realmente fazer com que todos os seres sejam felizes. Então, o que eu quero que vocês pensem aí? Rapidamente, vocês escolham 3 pessoas. Uma pessoa que você se sinta agradável na presença dessa pessoa. Mas evitem pessoas que a gente tem um contato amoroso muito intenso. O que eu estou falando? Mulher, filho, né? Ou então um amigo que a gente considera como irmão. Então tragam na mente aí uma pessoa que você se sente agradável, né? Que você gosta de tomar um café, de sair para jantar, para almoçar, para conversar. Do outro lado, eu quero que vocês pensem numa pessoa que vocês sentem algo parecido com raiva, uma pessoa que te traz uma sensação desagradável, certo? Mas que também não seja um inimigo, né?
Não seja aquela pessoa que você nutre um sentimento é, exacerbado de, de inimizade, né? E por último, eu quero que você traga uma pessoa que você tem um relacionamento neutro, né? É um porteiro de um prédio, é um caixa de supermercado, aquela pessoa que você sabe que exista, que de uma certa maneira você encontra esporadicamente, uma vez na semana, e que você nunca sentiu nada de aversão nem de, de, de apego por essa pessoa, nem uma sensação agradável e nem uma sensação desagradável. Ok? Então, espero que todo mundo tenha encontrado essas pessoas, né? Eu vou pedir para vocês novamente encontrarem uma postura agradável. Façam uma ou duas respirações. Então, traga primeiramente à sua mente essa pessoa que você se sente agradável na presença dela. E comece a tomar consciência do fato que essa pessoa também passa por momentos de dificuldades, momentos de cansaço. Essa pessoa também fica ansiosa. Essa pessoa também se sente insegura. Tome consciência que essa pessoa também adoece, chora e fica triste e pesarosa. Observe como você experimenta isso em seu coração e em sua mente. Como é entrar em contato com o sofrimento de um ente querido? Como é saber que esse ente faz de tudo para ser feliz, mas que muitas das vezes ele sofre? E então, conecte-se com o desejo natural de ver essa pessoa encontrando alívio para o seu sofrimento. E ofereça para ela, silenciosamente, as seguintes frases: que você encontre alívio para o sofrimento, que você esteja livre do medo e da ansiedade, que você se sinta seguro e em paz. Fique alguns segundos contemplando esta mensagem. Que você encontre alívio para o sofrimento, que você esteja livre do medo e da ansiedade, que você se sinta seguro e em paz. Então, essa pessoa, deixe ela ir de sua mente. Então, agora você traz na sua mente aquela pessoa que você considera uma pessoa neutra, uma pessoa que você não tem um contato frequente, mas que não há nenhum tipo de sensação nem agradável e nem desagradável.
E traga também, novamente, à sua mente o entendimento que essa pessoa sofre, essa pessoa passa por momentos de ansiedade, de insegurança, essa pessoa passa por desentendimentos, por doenças. Então, observe como você experiencia isso em seu coração. Como é saber que essa pessoa que você tem pouco contato, ou quase nenhum contato, também sofre, também chora, e vá se conectando com o seu desejo natural de ver que essa pessoa encontre alívio para o seu sofrimento, oferecendo silenciosamente as frases que você encontre alívio para o sofrimento, que você esteja livre do medo e da ansiedade, que você se sinta seguro e em paz. Fiquemos agora alguns segundos contemplando essas frases. Você encontre alívio para o sofrimento, que você esteja livre do medo e da ansiedade, que você se sinta seguro e em paz. Então, deixe essa pessoa ir do seu campo mental. Então, tragamos agora aquela pessoa que a gente sente algo desagradável quando estamos em sua presença. E novamente, tomemos a consciência que essa pessoa também sofre, passa por momentos de ansiedade, de cansaço. Essa pessoa também se sente insegura. Essa pessoa também se adoece. E note como você experiencia isso em seu coração e em sua mente. Então, conecte-se com o seu desejo de ver essa pessoa encontrando alívio para o seu sofrimento, oferecendo a ela as seguintes frases: que você encontre alívio para o sofrimento, que você esteja livre do medo e da ansiedade, que você se sinta seguro e em paz. Fiquemos alguns segundos com esses desejos em mente. Que você encontre alívio para o sofrimento, que você esteja livre do medo e da ansiedade, que você se sinta seguro e em paz.
E por fim, traga você à sua mente neste momento e busque entrar em contato com todos os seus sofrimentos, todas as suas ansiedades, todos os seus medos, todas as suas inseguranças e diga para você mesmo que eu encontre alívio para o meu sofrimento, que eu esteja livre do medo e da ansiedade, que eu me sinta seguro e em paz. E assim vamos saindo da nossa meditação. Podemos dar aquela espreguiçada. Todos bem? Alguém quer comentar a atividade, quer partilhar com a gente a experiência? Eu acredito que alguns já devam ter feito essa prática e seria muito interessante que alguém comentasse como foi a atividade. À vontade. Um de cada vez, né, gente? Não bagunça. Se todo mundo falar ao mesmo tempo. Cris, Zélia, Graça, Maria Helena, tudo quietinho hoje. É, Irene, Tereza. Tô aqui zen, Aline, tô aqui zen. Rogério, oi. é interessante essa prática. É, quando começamos, para uma pessoa que eu tenho assim um carinho, coisa assim, eu estava assim tranquila, que eu não tenho nenhum, que nem tchans nem tchuns, assim, que eu falei, legal. Quando você falou a pessoa que te causa algum incômodo, eu cheguei até a sentar melhor aqui. Opa, vamos ter que encarar aqui. Deixa eu me, deixa eu me ajeitar. Mas foi muito bem. Foi de coração assim a prática. No final, para essa pessoa que me causa um certo incômodo, assim, que a imagem dela, a figura dela me causa um incômodo, assim. E, e quando foi para mim mesma, eu falei, nossa, para mim? Que surpresa! Por que não, né? Foi isso que foi passando, assim, me deixando levar pelas suas palavras, pela sua orientação, e foram essas as sensações que foram perpassando por mim aqui. Gratidão. Eu que agradeço, tá, Cris? Mas o objetivo é esse mesmo, né? É trabalhar com, vamos falar assim, com as nossas sombras, né? Porque com a frequência, assim, vamos falar assim, das práticas, a gente começa a lidar muito melhor com essas sensações, igual você falou, né? Quando eu trouxe aquela pessoa desagradável, eu tive até que me ajeitar na cadeira, porque, né, gerou uma aflição mental, né? Gerou, gera, de uma certa maneira, isso que eu chamei de aversão, né? Uhum, E o objetivo, né, das práticas meditativas, né, das dezenas que existem, é a gente caminhar cada vez mais para essa questão da neutralidade, né? De, de entender, né, que o melhor caminho é o caminho do meio,
né? Independente do que aconteceu, né? É lógico que existem situações e situações, por isso que a gente não fala, né, para trazer uma pessoa que a gente se diz inimigo, né? Porque, né, a gente tem tantas pessoas que a gente se sente desagradável, então a gente primeiro tem que começar a trabalhar com o que a gente dá conta, né? Porque se eu falar para trazer um inimigo aqui, aí que ia ser, né, inviável, né? Mas a gente tem que começar a perceber. A questão toda da meditação é a percepção, né? A gente perceber esses estados que nos permeiam a maioria do tempo que a gente está lúcido, né? Que a gente está acordado, né? Esses estados de apego, de aversão e de indiferença. E começar a lidar com isso de uma maneira, vamos falar assim, mais equânime, né? De uma maneira mais equilibrada. E a gente começa a se aceitar melhor quando a gente, né? Porque, de uma certa maneira, é, aquilo que a gente enxerga no outro é porque está vibrando aqui dentro, né? E, Sim. e o trabalho é esse, né? A gente trazer essa vibração interna nossa cada vez mais para um estado assim de, de equilíbrio, né? Que esse delta T, né? Quantas pessoas a gente, né? Principalmente quem é terapeuta, guarda mágoas e rancores e tristezas de anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, e deixa aquilo debaixo do tapete, né? E vai juntando as outras poeirinhas, né? Tem aquela poeira grossa, mas ainda vai jogando umas outras poeirinhas. E chega uma hora que supita, né? Supita numa doença, às vezes, muitas das vezes, grave, né? Alguém mais? Algum comentário? Maria Helena? Algum- Então, me lembrei aqui de uma dia que eu estava cozinhando, eu ia cozinhar junto com uma outra pessoa. E essa pessoa falou assim: Ah, mas você não tirou a carne que estava congelada? Eu falei: Então, mas você tem micro-ondas? Eu já sabia que tinha, né? Mas você tem micro-ondas? É, mas está congelado numa vasilha de plástico. Sim, você tem um potezinho, alguma coisa de vidro? Então, assim, a cada coisa que essa pessoa vinha, que eu podia falar, mas que coisa, né? Eu mostrava, então, mas e isso? Então você tem? Então, aí a pessoa começou a rir, sabe? E eu também. Eu acho que é muito esse estado de presença consciente, né? Que a gente percebe o que está acontecendo. E aí eu permito que, nossa, mas que saco, que enjoeira, né? Que falação. Ou eu percebo o que está acontecendo e falo, então, né? Parece que isso, assim, a gente lida com o que é e diminui as defesas de cada um, porque ninguém precisa se defender, não tem ninguém se atacando, né? E eu acho que é isso. Você falou aí da autopercepção, senso-percepção, né? E a presença na que a gente está vivendo naquele momento, né? O que é que está acontecendo? Então, me lembra aí dessa situação, sabe? Em que, assim, eu podia ter ficado, ai, mas que coisa que fica falando desse tanto, né? Sendo que tinha todo o recurso para fazer naturalmente, né? Só Muito isso bom, né, mesmo. Luiz? Assim, é, eu falo assim, os efeitos secundários da meditação, o principal efeito secundário da meditação é esse, a questão da presença, né? De estar É, presente, a todo tempo, a todo momento, né? Observando a situação, né? E aí a gente consegue, evitar situações de aversão, né, sensações desagradáveis ou uma situação agradável, né? A gente mantém ali, né, sempre um estado, é, neutro, né? Um estado assim de, como é que a gente é? Eu acho que presença é o melhor nome para isso mesmo, né? Evitando aí algum desgaste, desnecessário. Mas eu gosto de falar isso porque assim, muitas das pessoas pensam que o principal efeito da meditação é a concentração, o foco, né, e a presença. Mas no meu entendimento, isso é um efeito secundário, né? E a gente consegue manter o foco, a concentração, a partir do momento que a gente consegue, desenvolver uma mente compassiva, né? Uma mente que a todo momento
emana o amor, ok? E tinha mais alguém, acho que é a Maria Helena Severino, né? Maria Helena. Isso. Tá ouvindo? Sim, Tá ouvindo? Tá. Olha, primeiro, eu estou muito feliz que eu conheci você em menino, criança, viu, Rogério? ó, Você é filho da Marluce e do Edvaldo? isso. Nossa, que gracinha, eu estou vendo eles aqui. Nossa, fiquei feliz demais. Ô, Rogério, é a neutralidade. Amei, porque eu preciso de aprender isso aí, sabe? Eu me envolvo demais, e aí eu sofro. Como se eu fosse a pessoa, eu me coloco no lugar dela. E sobre essa pessoa que eu não me sinto bem perto dela, me ajuda aí. Essa pessoa, eu não me sinto bem quando estou com ela, mas eu ajudo ela financeiramente, entendeu? Entendi, mas tá certo. Agora, qual que é a sua dúvida? Qual que é a Então, dúvida? é nesse sentido, eu não me sinto bem, mas estou ajudando. Isso é um amor? Ainda não sei. Não, amor não, né? Porque o amor, igual eu Não, falei, o amor não faz a gente sofrer, né? E se pois é. você, se tem alguma coisa que tá te fazendo bem, que não tá te fazendo bem, precisa ser trabalhado, né, Maria Helena? Uhum, É, eu te aconselho a meditar, né? O que eu posso fazer aqui é meditar, né? sim, Traga essa sim. pessoa nos seus pensamentos, né? Pratique a meditação, né, da compaixão Uhum, e busque algum outro tipo de auxílio que você vê necessidade aí, se isso estiver te incomodando, né, no nível, vamos falar assim, de tirar a sua paz mental, né? uhum, A primeira coisa que sim. você tem que observar é isso. A que ponto eu perco a minha paz mental nesse relacionamento que eu estou Uhum, vivendo? Né? Qual que é o nível de incômodo disso? uhum, Certo? Então, certinho. a meditação é uma excelente forma de você trabalhar isso, mas se for Sim. algo mais intenso, que você vê que traga, vamos falar assim, seja mais persistente, que seja mais intenso, e a meditação não resolver, procure auxílio, né? É o que Uhum. eu te aconselho aqui. Prazer, tá? Ah, muito obrigada. Nada. Obrigada. Mais alguém? Rogério, vou aproveitar a vez aqui, ó. Sim, sim. Dois comentários. O primeiro que a Cris fez, né? O que me chamou a atenção da sua prática e que a gente já fez ela aqui antes é o final, né, Cris? E olha que a gente já está, eu acho que desde fevereiro, março, estudando o livro da Christine Neff de autocompaixão. E no final, quando você trouxe o autocompassivo, eu me assustei. Eu falei, ó, tava esquecendo de alguma coisa que é tão importante. Então, quando você trouxe, me tocou muito. Lembrar disso, falar, olha, era uma prática que eu estava trabalhando os meus apegos e as minhas aversões, mas que cabia aí esse lugar onde eu também comporto no cuidado, né? E o outro momento é o danado da neutralidade. Eu gostei muito do jeito que você trouxe a diferença de neutralidade e indiferença. Porque quando a gente fala de neutralidade, parece uma coisa egoísta, parece uma coisa insensível, uma coisa fria, né? E é muito importante a gente entender a diferença das duas. A indiferença a gente não quer nem olhar, né? A gente não tem esse entendimento interno de levar um pouco de compaixão, de ser bondoso, altruísta com o outro. Mas na neutralidade, a gente encontra uma forma diferente de estar, né? Estar numa situação que é desafiadora, mas mantendo internamente um estado de paz e de tranquilidade, né? Então, entendendo esses estímulos, e entendendo que a gente pode fazer de um jeito diferente. Então, eu gostei muito disso, porque a gente tem o conceito de mindfulness que ele traz essa sensação de indiferença, né? Uma atenção empregada ali momento a momento, sem julgamento. Na verdade, não é que não tem um julgamento, mas a neutralidade cabe discernimento, né? Discernir o que que é bom, o que que é ruim, né? Para mim, para o outro. Então, eu gostei muito dessa fala sua. É porque eu não costumo usar esse termo neutralidade, e é a palavra, né? É a neutralidade. Uhum. É um termo que, inclusive, eu tenho usado ele frequentemente há pouco tempo, né? Porque realmente não é um termo muito usado no meio do mindfulness, né?
Mas eu falei assim, acho que eu estou começando a compreender melhor o que é esse sentimento. Porque quando a gente fala de neutralidade, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque senão a gente pode descambar ou deixar subentendido que é algo indiferente, e não, né? A gente pode falar que neutralidade está de um lado e a indiferença está do outro. Então, a neutralidade é isso que você acabou de falar, viu, Aline? É olhar para a situação com discernimento, né? Então, eu sei, igual o Cacheta trouxe lá no Sul, foi excelente a fala dele, o exemplo que ele trouxe. Sei que tem pessoas sofrendo, animais sofrendo, né, muito sofrimento, mas a forma de eu ajudar, a minha melhor maneira de ajudar é mantendo aqui a minha neutralidade, a minha mente compassiva, né? Assim, que eu preciso fazer isso para mim conseguir realmente ajudar, emanando as minhas energias, emanando, né, tudo aquilo que as minhas orações, preces, enfim, né, tudo aquilo que ele acha importante. E é isso. Mas isso é muito sutil, né, gente? Isso é trabalhado, né? É, É por isso que meditar, né, precisa ser um hábito frequente, diário, né? É, automático, igual a gente às vezes lembra todo dia de escovar os dentes, de tomar banho, de beber água, de se alimentar. Eu, como médico, eu percebo cada vez mais o quanto a meditação ela impacta na nossa saúde, né? E não é só na nossa saúde mental, certo? Na nossa saúde física, né? Também. Então, a gente já está caminhando para o final aqui, né? É, eu gostaria muito, né, de uma maneira muito compassiva, que vocês realmente, aqueles que não, né? Que eu tenho certeza que muitos aqui já estão meditando todos os dias, mas que aqueles que ainda não estão, que realmente comecem, né, a diariamente tirar alguns minutos, né? Eu já li estudos falando que a partir de 3 minutos, né, a gente já tem benefício neural. Então, assim, o que são 3 minutinhos, né, gente? O dia tem 1440 minutos. Então, se a gente pegar 3 minutos e sentar ali e trazer o foco para a sua respiração, né? Inspira, não precisa dizer nada, não precisa escutar nada. Simplesmente para e traz o foco para a sua respiração. Inspira, expira, inspira, expira, né? Percebeu o pensamento distraindo, percebeu a divagação, traz de novo e começa a criar esse hábito, certo? Com o tempo, sem dúvida nenhuma, os benefícios aparecerão, né? Esse benefício de perceber o apego, de perceber a aversão, de perceber a diferença, e as coisas vão mudando, porque eu mudando, né, eu sendo a mudança que eu quero no mundo, o mundo vai mudar, né? Quando eu me transformo na mudança que eu quero que o mundo seja, o mundo automaticamente muda, ok? Então é isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade, né? Agradeço muito o convite, viu, Aline? Novamente, me coloco à disposição para próximas. Eu sinto muito, eu me sinto bem falando, eu gosto de estar trazendo a questão do mindfulness, da meditação, porque meu entendimento é que o mundo cada vez mais precisa disso, né? Uhum. De pessoas que gerem realmente, né, um sentimento desinteressado de fazer o bem. Porque eu vejo que tem muitas pessoas querendo fazer o bem, mas com algum interesse. Então, é esse sentimento desinteressado de fazer o bem que realmente vai fazer a transformação e a mudança que o mundo precisa. Ok? E se a gente insiste é porque a gente sabe que funciona, né, Rogério? A gente sabe que o Sim, com negócio certeza. realmente faz a diferença. Então, te agradecer imensamente por essa doação desse tempo, né, da sua prática, dos seus conhecimentos. Espero que tenha mais vezes, né, gente? Já tinha tempo que o Rogério não vinha. Vamos fazer isso com mais frequência, com certeza. vamos. E quem quiser entrar em contato com ele, que está lá no grupo, gente, o Dr. Rogério está no nosso grupo do Pausa com Gentileza. Tá? Então, quem quiser mandar alguma informação para ele lá, entrar em contato com ele por lá também, pode entrar. Vou deixar Fique à essa aula vontade. gravada. Vou mandar o contato separado dele lá também, tá? Porque ele também é meu médico, gente. O doutor já é um ótimo médico homeopata. Então, Obrigado. quem precisar também, tá bom, gente? É isso, Rogério. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês.